costume meu, irmão, senta, em pé fica cansado. Primeiramente, sou grato a Deus por estar aqui novamente, depois de algum tempo de ausência, né? Mas o Senhor vai corroborando conosco, não de nós mereçamos, mas a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade não tem limite. E Ele olha para nós com um olhar de Pai amoroso. Com isso vai suportando a cada um de nós. Então, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Não importa as circunstâncias, nós temos que agradecer realmente. Muitas pessoas só agradecem quando a coisa está indo muito bem. Nós temos que agradecer segundo o conselho de Paulo. Em tudo dá graça. Se é em tudo, em tudo. Não importa o momento ou a circunstância. E a gente fica envolvido na obra de Deus. Ainda hoje mesmo eu estive num trabalho de oração. E domingo, ontem não, foi domingo, eu estive ali na Assembleia de Deus na Rua Barão de Petrópolis, e fazer uma ministração lá a convite de um companheiro, domingo pela manhã. E ontem eu estive na oração lá na Matriz, da Alta Roxo. Hoje eu estive na oração ali na Assembleia de Deus no bairro Caioaba, e a gente vai marchando dessa forma. Você não pode parar. Meus irmãos, vamos direto ao ponto, como se diz. Eu quero ler aqui um texto pequenino na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. É a primeira carta depois da carta aos Efésios, versículo 9, 10 e 11, os três versículos apenas. Ele diz assim: porque peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, aleluia, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esse texto aqui realmente tem uma importância muito grande. Eu estive fazendo uma reflexão nesse texto e descobri algumas coisas que chamam a minha atenção particularmente. Por exemplo, o versículo 9 nas nossas Bíblias, pelo menos na minha está assim, né? Ele diz assim: porque e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. A Bíblia de Jerusalém, ela apresenta a seguinte versão: e é isto que peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e sensibilidade. A edição atualizada, ela já diz um pouco diferente. Ela diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Observa, a Bíblia de Jerusalém fala sensibilidade, a nossa edição revista e atualizada fala percepção. Bom, a percepção, eu entendo que ela seja o resultado de sensibilidade. Você, quando está bem sensível às coisas, você, principalmente eu me refiro às coisas espirituais, você tem muita mais facilidade de perceber o que Deus realmente quer fazer.
E hoje falta muita sensibilidade e dessa forma falta também a percepção da ação do Espírito quando estamos reunidos e até mesmo para onde o Espírito Santo quer levar o culto. Nós nos tornamos muito tradicionais, muito, como se diz assim, cheios de regulamentos próprios. Por isso eu tenho dito que hoje uma grande maioria das igrejas tem mais coisa de homem do que coisa de Deus. E isso, infelizmente, é triste dizer isso, mas é uma realidade. Como eu disse, eu estive numa reunião hoje e nós tivemos uma oportunidade, não vou dizer que fomos pegos de surpresa, porque eu acho que nós não temos que ter, nós temos que estar sempre pronto para qualquer momento, qualquer hora. E o pastor lá me fez um sinal para me trazer uma palavra hoje lá. Eu, atravessando essa crise aí, essa situação, os irmãos já sabem muito bem, eu até nem queria falar nada. Não estou muito afim de falar, não, acho que não estou em condições de estar falando nada. Mas ele insistiu, eu fui lá e falei, e você vai falar uma coisa que você nem sabe o que você vai falar. Você nem sabe. Em outras palavras, você não tinha nada assim à mão que você pudesse dispor naquele momento para poder desenvolver para os irmãos que ali estavam. E eu abri a minha Bíblia e por um acaso não, acho que Deus não tem acaso. E eu abri lá no capítulo 25 de São Mateus, onde fala a parábola dos talentos. E eu usei como texto ali Mateus 25, versículo 15, quando diz o Senhor da parábola, apresentando 3 servos que receberam o talento. E então ele diz ali o texto que ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E eu pensava de poder falar sobre aquilo especificamente, mas como eu ensino aos meus alunos a ser dependente da direção de Deus, eu não podia, como se diz vulgarmente, negar fogo naquela hora. E naquele momento eu senti que o Senhor começou a me levar para o outro lado e eu fui obrigado a me prender aonde eu estava sentindo, vendo, percebendo para onde Ele queria que eu fosse e o que eu deveria fazer ou falar. Isso é percepção, isso é sensibilidade. Entendeu? Porque não importa o que nós sabemos ou conhecemos, ou venhamos a saber ou conhecer, o que importa é o que Ele determina. E nós precisamos ter muito cuidado nessa questão. Bom, a palavra percepção, ela, quando se fala na língua original do Novo Testamento, ela significa realmente percepção, não apenas pelos sentidos, mas também pelo intelecto. E está inserido dentro deste contexto conhecimento e discernimento. E quando se fala em discernimento, está se referindo a discernimento moral em assuntos éticos. E quando se fala em conhecimento, existe 2 palavras gregas que elas definem bem. Na verdade, existem até mais de 2, mas eu quero prender essas 2 aqui. É a chamada gnose e a chamada epignose. Tem diferença as 2 somente por causa da preposição epi, que vem antes da palavra gnose. O que é gnose? A gnose é o conhecimento que todo mundo pode adquirir com facilidade, que você estuda, você aprende. E o que é epignose? Isso dentro do princípio bíblico. A epignose é um conhecimento mais amplo, mais profundo das realidades espirituais, das realidades de Deus. Não é o chamado conhecimento superficial. E quando se trabalha essa questão de conhecimento, nós também temos que entender uma coisa. Existe, digamos assim, o chamado conhecimento exterior, que é o conhecimento teórico, é aquilo que você conhece porque você sabe que está escrito e já leu.
E existe um conhecimento prático, que também pode ser chamado de conhecimento interior. Ou seja, é aquilo que você conhece além do conhecimento teórico. Você conhece o que está escrito, mas sabe e conhece a profundidade daquilo que está escrito, ou seja, aquilo que está por detrás das letras. Então, nós podemos comparar dessa forma, a chamada epignose. Hoje, infelizmente, falta muito isso. Nós temos visto muitas pessoas falando muitas coisas, eu sempre falo isso, e muita gente fala até daquilo que não sabe ou daquilo que não conhece. E o pior de tudo isso não é o fato das pessoas falarem essas coisas ou falarem isso, é o fato de que em muitos lugares a igreja aplaude aquilo como se fosse uma grande verdade que estão ouvindo, quando na verdade, em maioria dos casos, isso a gente vê muito através dessas pessoas que têm apelido de pregador, entendeu? A igreja aplaude porque o camarada ele aparece como o salvador da pátria, quando na verdade, coitado, é um pobre coitado que ele está assim jactancioso, pensando ser alguma coisa. E nós precisamos entender que nós nada somos. Nada somos. Aleluia. Somos simplesmente um meio, um canal de comunicação das verdades de Deus ao povo, à sua igreja. Hoje eu lembro que eu ministrei uma palavra lá para os irmãos e citei um ponto muito interessante que eu quero até somar dentro disto que eu estou dizendo. Usei ali uma referência em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo ele fala acerca dos dons, ou ele vem falando acerca dos dons inicialmente, ou das operações e tal, e tal, e tal. Muito bem. E quando nós olhamos no capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. E ele depois diz assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor aqui é uma referência a Cristo, o Senhor é o mesmo também. E no versículo 6 ele diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, eu estava observando uma coisa muito interessante, quando eu estava olhando isso aqui, e vendo que o Espírito Santo ele concede os dons são do Espírito. E nós às vezes falhamos quando dizemos que dons espirituais são apenas 9. Desculpe, irmão, mas está errado. Paulo fala em dons que o Espírito concede em Romanos, fala em outros dons em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, versículo 28. É isso mesmo, 28, 29. Todos os dons são dados pelo Espírito Santo de Deus. E diversidade de ministério. Observamos que às vezes nós vemos na igreja determinadas coisas que acontecem e nós às vezes ignoramos aquilo. Mas nós precisamos entender que Deus trabalha de várias maneiras. Deus não é bitolado como muitos de nós somos bitolados. Deus ele tem uma variedade, como diz o versículo 6, uma diversidade de operações. Mas o mesmo texto que diz que as operações são diversas, ele diz que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, meus irmãos, é interessante nós observarmos isso. Esse era um dos cuidados que Paulo tinha com as igrejas que ele fundou, e as igrejas por onde ele realmente teve a oportunidade, inclusive até de estar presente em algumas delas. E nós vemos aqui, no versículo 10, voltamos lá em Filipenses, tá bom? Versículo 10, ele diz assim: para que aproveis as coisas excelentes. Olha bem, prestemos bem atenção
nesse texto, porque esse texto aqui ele fala uma coisa muito interessante. E ele diz assim, no segmento ele diz assim, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Então você aprovou, aproveita, certo? Então seja sincero, entendeu? E sem escândalo algum, é o que ele está dizendo aqui no versículo 10, até o dia, ou ao dia de Cristo. Olha, quando ele se refere aqui a essa questão de sem escândalo algum, tem uma versão que fala inculpáveis. A palavra significa sem tropeço. Ela também tem um significado que diz assim, sem qualquer coisa difamatória ou digna de acusação. Ou seja, o cristão, ele precisa ter uma vida ilibada, irrepreensível. Por isso que quando Paulo ele fala em 1 Timóteo capítulo 3 acerca dos bispos, quando ele diz assim, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, e o versículo 2, ele diz assim, convém pois que o bispo seja irrepreensível. E não sei se eu já falei isso aqui, eu acredito que não, se não vou falar aqui agora, se falei vou repetir. Um certo companheiro nosso foi fazer uma celebração de ordenação de obreiro, e ele então acrescentou neste texto, irmão, ser irrepreensível é difícil, mas não vamos dizer assim, seja quase irrepreensível. Então vocês imaginem que tem uma coisa que funciona em muitos lugares por aí, entendeu? O termo básico significa o seguinte, algo que leva outros a tropeçarem, ou que faz a pessoa cair. Então, quando ele diz que nós temos que ser sem escândalo algum, ou inculpável, é isso que ele está se referindo aqui no texto. Entendeu? É isso que ele está se referindo aqui no texto. Nós não podemos, como se diz, nos tornar pedra de tropeço na vida de quem quer que seja. E se nós olharmos literalmente, olha só, gente, isso aqui é uma coisa muito séria, eu diria seríssima. Se nós olharmos e aplicarmos isto literalmente, e eu entendo que podemos, eu iria lá no que Jesus falou no Evangelho de Lucas, capítulo 17, quando ele fala nos 2 primeiros versículos, e ele disse assim aos seus discípulos, é impossível ou inevitável que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Esse ai aqui é uma sentença de juízo. E ele dá um conselho, diz assim, presta atenção, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Você sabe o que significa isso? Mata ou se suicida, infeliz, que a condenação para você vai ser menor do que você fazer tropeçar esse pequeno. É isso. É chocante. Porque Jesus disse que é melhor que o camarada morra do que fazer tropeçar os pequenos. É uma coisa muito séria. E muita gente não está levando isso em consideração. Muita gente não está dando sequer a mínima importância para essa realidade. Entendeu? Mas ele também fala aqui, antes,
das coisas, quando ele fala coisas excelentes, essa palavra excelente aqui ela é uma palavra muito significativa, porque ela significa coisas que diferem. Tanto que o nome já está definindo, coisas que fazem a diferença. E este termo, ele envolve coisas que se destacam pela sua excelência. Aí, você vê como uma coisa puxa a outra. Nós encontramos algumas referências bíblicas que, quando trabalha essa questão de excelência, olha só como é interessante. Nós encontramos algumas referências, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 6, quando o escritor aos Hebreus, ele faz um destaque dizendo que o ministério de Jesus era mais excelente. Mas no capítulo 1, versículo 4 da mesma carta aos Hebreus, ele também faz uma afirmação em relação à pessoa do Senhor Jesus, quando ele afirma enfaticamente que o Senhor Jesus tinha um nome mais excelente do que os demais. Porque o texto é bem claro, ele diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, Cristo, quando herdou mais excelente nome do que eles. Você está vendo? Coisas que fazem a diferença. É isso que Paulo está falando, está ensinando na igreja de Filipos, através da sua carta. Entendeu? Ele fala em 1 Coríntios 12, 31, quando ele fala assim, um caminho mais excelente, ali ele se refere ao amor, é o que ele vai entrar logo no capítulo 13. Mas em 2 Coríntios 4, 7, ele fala da excelência do poder. Olha, é muita coisa. A excelência do poder que está guardado, sabe onde? Não é num cofre de ferro, de aço, é em vaso de barro, está guardado aí dentro de você. Mas ele também não pôde desprezar a questão do conhecimento, dizendo que o conhecimento também é uma das excelências de Deus. E como eu já citei aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, quando ele fala da excelência do ministério. E quando se faz um desdobramento mais amplo disso aqui, nós vamos observar uma coisa, não é só isso não, existe a excelência da benignidade, a excelência do amor, a excelência da misericórdia, o lavar, a excelência do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a justificação pela graça, herança e a esperança da vida eterna. Tudo isso é referência bíblica. Então não é qualquer coisa. Até porque Deus não dá migalha, não dá miséria. Deus só dá riquezas. Riquezas insondáveis, riqueza da graça, do amor, riqueza da misericórdia, riqueza de Cristo. Como Paulo fala lá na carta aos Efésios. Mas uma coisa chama a atenção, essa questão da excelência, como nós vimos aqui agora na carta aos Filipenses, quando ele fala isso, entendeu? Deixa eu voltar aqui novamente, para mim não me perder aqui, a referência do versículo que nós lemos, entendeu? O versículo 10, aproveis coisas excelentes. Então ele está tratando de coisas excelentes, para que nós precisamos ser sinceros e não ser motivo de tropeço. Então, quando ele se refere a essa questão de coisas excelentes, a palavra na língua original significa exatamente isso. Kalos significa o quê? Bom, excelente. E essa palavra, ela tinha com frequência o sentido de nobre. Olha, só que se nós usarmos dentro da cultura humana, vamos ver que já faz uma diferença entre classes de pessoas. É muito interessante.
Porque hoje, ainda hoje, a gente, quando se refere às pessoas que têm título ou que exercem funções de nobreza, se faz um destaque de diferenciação das demais pessoas que não pertencem à chamada nobreza, como reis, príncipes, né? Essas coisas assim que nós conhecemos, os irmãos sabem muito bem. E tanto que é muito comum dizer que essas pessoas têm até sangue azul. É uma expressão que faz, dão-se um destaque, né, para fazer um destaque em relação, entendeu, a um e outro. Porém, mas se eu trago isso para dentro do princípio espiritual, opa, aí eles vão ter que tirar o chapéu para mim, para você e para nós. Amém? Porque nós somos filhos de rei. E se eu sou filho de rei, eu sou príncipe. Se eu sou príncipe, eu sou nobre. Mesmo dentro do conceito deles. Então, nesse caso, eu também tenho sangue azul. É interessante. Você vê uma coisa puxar outra, é muito interessante. Esse negócio de vida é coisa. Só Deus para me mandar comprar um livro desse. Mas não parou aí, não tem mais. Aleluia. Essa mesma palavra também ela era usada com o sentido de livre de defeitos. Não tem defeito naquilo que Deus dá, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus separou, naquilo que Deus não tem defeito. Mas também tem o sentido de precioso. Está vendo? Se a Bíblia diz que nós somos filhos do rei, e ela diz que nós reinaremos também, então, dá licença, eu não sou qualquer coisa não. Eu não. Eu acho que eu sou muita coisa até nessa hora, sabe? Glória a Jesus. É muito interessante isso. Porque quando nós falamos sobre essas coisas, a mim particularmente, me chama muita atenção essas coisas. Mas ele também usa aqui uma expressão no versículo 10, onde ele fala, para que sejais sinceros. Vamos desenvolver isso aqui um pouco. Isso aqui é muito interessante. Na língua original, essa expressão, ela tem o sentido, ou melhor, desculpe, tem a ideia de pureza de motivos. Sentido de pureza. Agora, olha bem, preste bem atenção nisso aqui. O vocábulo grego que compõe a palavra sincero, ela é significada, ela é formada de dois outros vocábulos que juntos formam um outro vocábulo, terceiro, que é sincero. A expressão sincero chama-se elecrino, que é formado da palavra ele, que significa calor, ou seja, a luz do sol. E a outra palavra crino, que significa examinar.
E o resultado disso é examinado sob a luz do sol. Calma, eu vou concluir. Figuradamente, o significado é sem mistura. Você deve estar pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu já disse, calma que eu vou explicar. Quando você vai na primeira, deixa eu confirmar, irmão. Eu até hoje tenho dúvida dessa passagem, se está na primeira ou na segunda, por incrível que pareça, mas eu tenho dúvida. Não vou dizer que não tenho, porque eu tenho. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo faz uma colocação onde ele usa essa mesma palavra. E eu vou mostrar aqui para os irmãos. Eu vou apenas só ler o versículo que está lá. Essa palavra está no versículo 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E você vai encontrar aí no final a palavra sinceridade. Olha lá, os ázimos da sinceridade. Eu não quero entrar no tema do assunto aí, só apenas destacar a palavra sinceridade. Quando ele fala aqui, e quando nós observamos essa questão dessa palavra aqui, nós encontramos uma outra coisa que chamou muita atenção. No latim, que era a língua falada pelo Império Romano da época, a palavra sincero, ela queria dizer sincera. Ó, tem muito crente aí encerado, rapaz. Ixi, vocês vão ver só. Por que sincera? É usada essa colocação baseado num fato, segundo os historiadores, de um fato que acontecia naquela ocasião, naquela época, que faz todo sentido, na verdade. Como assim? Os comerciantes que vendiam vasos, eles mantinham os vasos num ambiente pouca iluminação, uma iluminação turva. E havia vasos que tinham defeitos de fabricação, eram trincados, rachados, e eles usavam cera para tampar as rachaduras. O elemento mais esperto, isso sempre também teve, pegava aquele vaso naquele ambiente, olhava assim, tá bom, tá bonito, perfeito, mas eu vou ver se tá bom mesmo, vou lá fora. Aí vê o sol lá, bota o vaso assim contra a luz do sol. Aí o que aparecia? A rachadura e a tampada de cera. Essa é uma coisa interessante, né? Mas mostra uma realidade. E se nós trazemos ou trouxermos isto para a nossa realidade que nós vivemos hoje, não está longe não. Desculpe, eu vou usar aqui uma expressão também, é bola na caçapa. Não está longe não. Tem muito crente rachado com cera. Meu Deus. Então bota ele contra a luz do sol. Então ele já gemeu aí. Eu vi um gemido. Eu vi um gemido. Pois é. Ele lá de repente tem cera derretendo.
Então, a gente observa o seguinte: por isso que no presente texto, aqui de Filipenses 1:10, deve estar em pauta a ideia de pureza. Não pode ter nada estranho ou alheio àquilo, no caso aqui, a nós. Mostra também o estado de incorrupto pelos males mundanos, espiritualmente falando. Eu não posso estar contaminado com coisas que o mundo me oferece. Então, senão eu estou com cera. Vocês estão vendo só? Coisa muito séria. O simbolismo pode ser de um metal purificado até que toda escória ou mistura de elementos estranhos tenha sido expurgada ou expurgada. Então, a nós, crentes, convém que nós sejamos sinceros, de excelente material espiritual, sem qualquer mistura ou sem qualquer escória deste mundo, seja de que natureza for. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, quando falou aos discípulos do Evangelho de João, muito conhecido, disse isso. Capítulo 15, a gente observa uma expressão que ele usou ali, quando ele diz assim, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É um paralelo bem objetivo. A palavra significa não misturado, puro. Então podemos traduzir isso de outra forma? Podemos. Vós já estão puros pela palavra que eu vos tenho falado. Vós não tendes nada misturado em vocês por causa da palavra que eu vos tenho falado. E quando você vai lá na carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta, você vai encontrar um paralelo quando ele, fazendo um apelo, versículo 2, ele diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu fico olhando essas coisas. A palavra que Jesus usou lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, que nós lemos agora, a palavra é kataros. Ela tem um significado amplo, que ela significa também, desejo, ou melhor, livre do desejo corrupto, livre de pecado e livre de culpa. Então, quando você está livre, você está livre, você está fora disso, essas coisas não te atingem. Significa também livre de qualquer mistura com o que é falso.
Ou seja, aquilo que é genuíno e sincero. Se você é sincero, você não tem mistura. Você não tem nada que é falso. Mas ela também serve para dizer assim, sem culpa, inocente, ou livre de culpa de algo. Nada você tenha que te acuse, porque você está livre pela palavra que Ele hoje está falando conosco aqui. Vou fazer um fechamento agora. Mesmo dentro desse texto, dessa colocação, existe uma variante textual. O que é isso? Vocês vão entender agora, eu vou explicar. A primeira porção da palavra grega, eilikrino, como eu expliquei e mostrei para os irmãos aqui. Na língua grega, essa palavra ela pode ter um sinal chamado áspero ou um sinal suave. Se o sinal for áspero, então vai se referir ao sol. Mas se for suave, é interessante isso aqui. Eu achei até graça quando eu vi isso. Mas se for suave, então indica eilo, que significa dar meia volta. Aí a pessoa que às vezes não tem uma informação, mas peraí, o que tem dar meia volta? Está fazendo continência lá, está lá no quartel? Não é isso. Ouça bom. Nesse último caso, o simbolismo não seria que somos testados pela luz do sol, se o sinal for suave, e sim que somos testados ao rodar, como que postos em um moinho, ou talvez em um crivo, ou numa peneira. Mas que a pureza que está em pauta aqui é questão que não admite dúvidas. Certa pureza seria criada pelo fato de que alguns elementos estranhos seriam coados. Só vai ficar o que é bom. Se o sinal for áspero, luz do sol. Se não for, bota na peneira lá o camarada. Peneira, de qualquer jeito ele vai ter que tomar um sacode, como se diz. Eu acho muito interessante esse negócio, porque isso esclarece muito a mente da gente. Porque nós lemos um texto como esse aqui, nós só sabemos o que está escrito, mas o que significa, nós não sabemos. Quando você descobre o que significa o que está escrito, você vê que a cortina abre, é como se o leque abrisse assim. Aí você começa a ver a beleza do texto em si, no seu contexto geral, no seu assunto geral. Então, vamos aprovar as coisas excelentes. Vamos ser sinceros. Não vamos ser motivo de tropeço ou de escândalo para ninguém. Eu acho que essa seria a pior situação de um crente que conhece a verdade e diz que prega o Evangelho e que diz que está ganhando almas para Jesus, quando muitas das vezes ele ganha lá de fora e está perdendo até a dele. Vamos seguir os conselhos, porque existe essa expressão aqui, cheios do fruto de justiça. Olha, gente, meu Deus do céu, que coisa melhor do que isso? Qual é o dinheiro que vai pagar isso?
Não existe. E tem mais uma coisa: frutos de justiça, entendo eu, salvo o melhor juízo, que é uma consequência, um efeito da minha sinceridade depois de eu aprovar as coisas excelentes, não me tornar motivo de tropeço na vida de ninguém, cujos frutos são através de Jesus ou por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vocês sabem, tem muita gente hoje que estão muito preocupados consigo, com o seu avanço. Nada é contra, tudo bem. Eu acho que você tem que melhorar cada dia mesmo. Hoje nós vamos ser melhor do que fomos ontem e amanhã ser melhor do que nós estamos sendo hoje. Amém. Mas existe uma coisa que às vezes as pessoas não percebem e elas são laçadas com facilidade. Nós falamos aqui no início, tudo é o Senhor quem faz. Nós somos meio de comunicação, canal de comunicação de Deus. Ele revela, Ele mostra, Ele inspira, enfim, Ele faz tudo. Nós apenas temos o dever de comunicar à igreja aquilo que vem a produzir edificação, crescimento e estabilidade espiritual. Somente isso. Então, se nós fizermos isso, nós realmente seremos bem-aventurados e seremos, como já disse Paulo lá, mais e mais e mais e mais do que vencedores. Chega mais, meu filho, já estou encerrando aqui. Glória a Deus. Chega mais, chega mais. Depois que eu vi a irmã cantar, eu fiquei sem jeito de cantar. Cadê a irmã cantar? Deus continue abençoando o Senhor. Façamos disso a voz cada vez mais. Mas isso aqui que eu falei é pirra, brincadeira. E eu sei que a irmã não é tropeço também. Quer cantar? Vamos cantar. Então vamos, pega o violão ali. Ela não repara nos erros, não. Fazer um trio, só tem nós dois. E essa igreja é grande, os mistérios. Uma garota aí que eu costumo dizer que eu sou arqueiro, sabe? Eu gosto muito de andar. Eu gosto realmente de andar com isso, muito bonito, sem livros. Mas temos ido a música que você vai fazer cantar. Sabe de como? Ótimo. Não, ele não tem nada, não tem. Para mim já não tem isso. Não tem nada, não. Isso. Eu falar a respeito de Jesus. Aleluia. Falar de Jesus é coisa muito. Aleluia. Glória. Vamos lá. Vamos lá sem sair daqui, né?
Coisa gloriosa, né? Ficaremos aqui a noite toda. Aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso querido pastor Joabe. Exemplo de ministério, de liderança, de perseverança. E que Deus continue abençoando a vida do servo de Deus. Ficarei cantando aqui a noite toda e ouvir essas palavras de vida. Igreja, concorda? Receba o nosso amor, pastor. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós já estamos passando para os momentos finais. Pode encerrar aqui se quiser, tá? Glória a Deus.